Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020, hoje terceiro sargento do Exército Brasileiro, e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História, agora continuando o período colonial, vendo as características e a organização administrativa do sistema de governo geral. Na última aula, nós estudamos sobre o sistema de capitanias hereditárias. Lá nós vimos que esse sistema, por si só, foi a primeira tentativa de Portugal de realizar a colonização aqui no Brasil. E o que ele pensou em fazer, né? Como que foi feito? O Brasil ele foi dividido em 15 faixas de terras, e essas faixas de terras foram distribuídas a 12 donatários, os quais tinham a responsabilidade de explorar, administrar, investir e pagar os impostos devidos à coroa portuguesa. Nós vimos que por várias razões esse sistema não deu certo e acabou que das 15 capitanias apenas 2 prosperaram, que foi Salvador e São Vicente. E pessoal, diante dessa situação, Portugal percebe que talvez não fosse a melhor alternativa deixar tudo que se relacionasse à colonização do Brasil nas mãos dos donatários. Ele começa a sentir a necessidade de colocar um representante da coroa portuguesa aqui no Brasil. Para quê? Alguém que pudesse fazer a centralização administrativa e também que intensificasse a colonização, ou seja, um governador geral. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos entender as características e também o esquema administrativo montado nesse modelo, que Portugal agora quer aplicar aqui no Brasil, nesse sistema de governo geral. E antes da gente entrar nesses assuntos de fato, eu vou te lembrar o que vocês já sabem. Pessoal, toda a caixa de texto que aparecer aqui na sua tela é extremamente importante copiar. Eu já falei e vou explicar de novo. Com o tempo e com todo o conteúdo que você precisa estudar, é natural que essa aula aqui venha cair parcialmente ou até completamente no seu esquecimento. Então você precisa copiar essas caixas de texto de forma bem organizada aí no seu caderno para que você possa fazer revisões futuras. É isso que você leva da aula, pessoal. Então não deixe de levar isso, rapaz. Leva contigo essas revisões. Outra coisa, desliga essa notificação do cocotinho, da cocotinha, também dessa tia Josefina aí, que tá te mandando bom dia, boa tarde, boa noite no grupo da família e te desconcentra do mesmo jeito. Entrou na aula, pessoal, vai até o fim sem se desconcentrar. Isso é extremamente importante para que você tenha o máximo de aproveitamento da aula e também para melhorar, para você poder ter aqueles insights, beleza? É isso, recomendação dada, vamos para a aula de hoje. Tá, então vamos começar vendo as principais características do governo geral. E pessoal, eu já vou adiantar, eu já vou pagar um bizu para vocês na verdade. Olha só, as principais características do governo geral, a gente consegue dominar esse assunto todo apenas se fazendo algumas perguntas. Como assim, Caio? Não estou entendendo. Olha só, perguntas bem tranquilas. 3 perguntinhas que vai te ajudar a dominar essa parte do assunto. Que perguntas são essas? Primeiro, por quê? Segundo, para quê? E terceiro, quando? Então, já mentaliza aí, ó, guarda aí na caixola. Governo geral. Por quê? Para quê? E quando? Beleza? Vamos lá então, por partes. E a primeira pergunta que a gente se faz então é o porquê. Por que Portugal quer inserir um governador geral aqui na sua colônia? E a gente pensa um pouquinho, né? E ó, já lembra que o motivo disso é o fracasso das capitanias hereditárias. Então você já pode anotar isso aí no seu caderno. Primeira característica, fracasso das capitanias hereditárias. Como a gente comentou na aula passada, comentamos nessa aula e eu vou comentar de novo para ficar bem guardado aí na tua caixola. Apenas 2 capitanias das 15 prosperaram,
que foi Salvador e São Vicente. Isso é muito pouca coisa. E acontece principalmente porque estava tudo na mão dos donatários. A responsabilidade de investir, de explorar, de administrar a terra. E acontecia de muitos deles não ter recursos por conta da grande extensão territorial e outros nem interesse tinham, né? Deixavam a terra de lado. Enfim, por conta desse motivo, as coisas não estavam fluindo muito bem. Então, com isso, Portugal sente a necessidade de colocar um governador geral aqui no Brasil, um representante seu. E aí a gente entra na segunda pergunta: o para quê? Para que isso? Para que um governador geral aqui? Qual o propósito disso daí? E pessoal, eu te convido a pensar comigo novamente. Olha só, se a administração descentralizada não está dando certo, cada donatário fazendo do seu jeito ou não fazendo de jeito nenhum, não está dando resultado, não está dando lucro, a ideia de colocar um governador geral aqui na colônia é o quê? Qual que é a palavra-chave? Centralizar. Então já pode anotar aí como segunda característica a centralização administrativa. É um representante da coroa portuguesa que tem sim o papel de intensificar e apoiar a colonização, mas que também tem o papel de guiar todas as capitanias a um interesse comum a Portugal. E enfim, chegamos na última pergunta, que é o quando? Quando que esse tal aí de governo geral tem início? Isso você já pode anotar aí na sua revisão, que vai ser em 1548, através de um documento chamado Regimento. Esse documento, Regimento do Governo Geral, basicamente falava das responsabilidades que esse tal governador geral teria, tá ok? É Portugal chegando e falando assim: Olha só, tô criando aí um governador geral, tá ok? E já vou colocar nesse mesmo documento as responsabilidades, os deveres desse cara aí. Vou colocar tudo nesse documento aqui, para evitar a fadiga logo. Tá, Caio, e o que esse camarada aí ele tinha de responsabilidade então? O que estava nesse regimento? Quais eram as funções dele? E é aí que tá, pessoal. Esse camarada aí, ele basicamente tinha que se preocupar com tudo. Ou seja, no regimento falava que ele tinha função militar, que ele tinha função também judiciária, que ele tinha função administrativa e que ele tinha também a função eclesiástica. Até nisso o camarada tinha que se meter, beleza? E de tudo isso que Portugal esperava do governador geral, a gente pode pegar as principais coisas, tá? E não é muito difícil. Olha só. O que Portugal mais queria do governador geral? Primeiro, que ele organizasse a defesa da colônia contra ataques externos. Segundo, que ele se empenhasse na luta contra a resistência indígena. Tá, os indígenas já estão dando um pouquinho de trabalho. Vamos lutar contra esses caras aí. Terceiro, que ele incentivasse o pessoal da colônia a procurar metais preciosos. E por último, na parte eclesiástica, que ele desse apoio ao catolicismo. Agora chega aqui, que eu sei que você já está pensando em confundir um negócio. Olha só, o sistema de governo geral, ele não está vindo para substituir o sistema de capitanias hereditárias, tá ok? Não é isso que está acontecendo. Os dois vão existir juntos. As capitanias hereditárias só vão ser extintas lá em 1759. Então, nesse momento, continua existindo as capitanias, os donatários continuam administrando suas faixas de terra. A diferença é que o governador geral vai ser um cargo a mais ali, né? Vai ser um maluco para organizar a farofa toda, beleza? Ou seja, ele está vindo ali para dar apoio aos donatários quando precisar e também para cobrar dos donatários quando precisar também. Outra coisa importante, a gente comentou sobre o regimento do governo geral. Nele havia as funções do governador, não é? O governador tinha função militar,
eclesiástica, judiciária e administrativa. Mas, pessoal, não é só o governador que vai coordenar isso tudo sozinho, não tem como, né? É um governo, então o governador precisa da sua equipe. Por conta disso, foi criado os auxiliares diretos do governador. Esses camaradas aí foram divididos em 3. Nós temos o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. E sobre eles, a única coisa que você precisa saber é a função deles. Em que área esses camaradas estão atuando, tá ok? Isso é bem simples, fica bem intuitivo pelo nome. Olha só, vamos começar pelo ouvidor-mor. Ouvidor-mor é responsável pela justiça. Para você lembrar, é o camarada que vai te ouvir e vai te julgar, vai ver se você está certo ou está errado. Pegou a jogada? Vamos lá. Segundo, tem o provedor-mor. Provedor-mor é responsável pelas finanças. É o cara que vai prover. Falou em dinheiro, é com esse camarada aí mesmo, tá ok? E por último, o capitão-mor, que é responsável pela defesa. E aí eu não preciso nem comentar, né? Falou, capitão, já lembra lá da patente nas Forças Armadas? Ficou, ó, tudo em casa. Então, auxiliares diretos do governador, é isso que você precisa saber, bem tranquilo aí. Então, até agora, nós já ganhamos uma noção ali, mais ou menos, de como as coisas foram planejadas no sistema de governo geral. O governador vai ser o líder, vou ter a equipe dele, cada um em sua área específica apoiando ele. Nas finanças, na justiça, na defesa. Na teoria, tudo tranquilo, tudo nos conformes. O problema é a prática, pessoal. Na prática, sempre tem aquele negócio chamado problema. Isso sempre aparece. E o governo geral não vai escapar desse negocinho aí, tá? E aí é a tua hora de mandar aquela perguntinha que eu quero ouvir. Vai lá. Manda. Por quê? Por quê? Por quê? O que acontece? Muitas das vezes, o governo, para realizar essas funções, ele encontrava resistência em poderes locais. E você se pergunta, poder local? Como assim? O que é isso? Imagina só, as vilas e cidades nesse período. Muitas delas, quem exercia o poder político era uma galerinha lá chamada de homens bons. E para pertencer a esse clubinho de homens bons, a grande maioria tinha que ser grande proprietário de terra. Ou seja, os grandes proprietários de terra eram os homens bons. E eram eles que podiam participar de uma coisa lá chamada de Câmara Municipal. Então vamos comentar um pouquinho sobre as câmaras municipais. Quais são as principais coisas que a gente pode anotar sobre elas? Vamos lá, primeiro, eram órgãos secundários da administração geral. Ou seja, primeiro nós temos o governo, depois nós temos as câmaras municipais sendo responsáveis pela administração a nível local. Outra coisa, pode anotar também que cuidavam de problemas políticos, administrativos, judiciários, fiscais, monetários e militares a nível local. E, como eu já falei, eram frequentados por homens bons, ou seja, os grandes proprietários de terras. Então, resumindo, câmaras municipais eram poderes locais. A ideia é que em cada local, cada município, houvesse uma câmara municipal. E lá que se discutia questões políticas, administrativas, judiciárias, fiscais, monetárias e militares a nível local. Pessoal, se em cada local houvesse uma Câmara Municipal e lá que se discutia tudo a nível local, com certeza isso era uma força tremenda na colônia. E com certeza isso ia limitar o poder do governador geral, se no caso houvesse alguma resistência, algum querer dele. Outra coisa para você observar, quem frequentava as câmaras municipais eram os grandes proprietários de terras. O que isso significa? Que a influência desse pessoalzinho aí ia muito além dos limites da sua terra. Eles interferiam na política que era feita na colônia. Pegou a jogada? Então, no que se refere a características e esquema administrativo do sistema de governo geral, é isso, pessoal. É isso que vocês precisam saber, tá ok?
Chegamos aí ao fim de mais uma aula e tenho certeza que se você chegou até aqui é porque ela contribuiu nos seus estudos, então não deixe de retribuir. Curta o vídeo, se inscreva no canal, segue nossa página no Instagram e não deixe de acompanhar os conteúdos que estão sendo lançados na playlist de História para ESA. São vídeos tanto teóricos como de resolução de exercícios, batendo todo o edital do concurso. Tenho certeza que vai agregar ainda mais conhecimento e contribuir para a sua aprovação, beleza? Então é isso, foi um prazer, até a próxima, tchau, tchau!